E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência e hoje a gente vai estar tendo uma continuidade do conteúdo de Física 3, a Física Elétrica. Nos últimos vídeos a gente viu sobre as resistências elétricas e suas associações em série e associação em paralelo, fazendo também sempre um exemplinho. O objetivo da aula de hoje é a gente conhecer um pouco sobre a associação mista de resistores e resolver um exercício de vestibular. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Então, pessoal, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a associação mista de resistores, certo? Então, vamos recapitular. Nas aulas anteriores, o que a gente viu? A gente viu resistências e associação série, associação paralela. Qual era a característica da associação série? A característica da associação série é que os resistores tinham a mesma corrente, ou seja, a mesma corrente passava pelos resistores. Quando a mesma corrente passava pelos resistores, era a associação série. E na associação paralela? Na associação paralela, os resistores tinham dois terminais conectados, ou seja, cada terminal dos resistores devia estar conectado com o outro terminal do resistor, ou seja, do outro resistor. Isso era a característica das resistências em paralelo. E por fim, elas compartilhavam da mesma tensão. Mas o que é a associação mista? A associação mista é a união dos circuitos série e paralelo. Então, o circuito misto vai ser uma união, vai ser uma junção do circuito série e circuito paralelo. Ou seja, nesse tipo de circuito, nos circuitos mistos, a gente vai ter resistores em série e resistores em paralelo. Aqui a gente tem um exemplinho, tá? Um exemplinho de um circuito que possui resistências em série e resistências em paralelo, que vão ser os circuitos que vocês mais vão ver aí na eletrodinâmica e nos vestibulares. Como é que eu sei que é um circuito misto? Como vocês podem observar, aqui a gente tem, por exemplo, resistências em série. Se a gente fizer uma simplificação aqui nesses resistores aqui, a gente vai acabar também tendo resistência em paralelo. Então, basicamente, esta é a característica dos circuitos mistos. A gente tem uma junção, uma união dos circuitos série e paralelo. A gente vai ver agora que o seu método de solução é extremamente parecido com o série e paralelo. Basta fazer algumas análises antes de começar a simplificação que tudo vai ficar mais fácil. Mas não precisam ter medo, as simplificações dos circuitos série e paralelo são extremamente simples. Então vamos lá, vamos saber como a gente simplifica os circuitos mistos. Como a gente analisa, como a gente simplifica um circuito misto. Vamos lá, como a gente resolve? Primeiramente, existem inúmeras formas de ser feito isso. Eu adotei esta forma que eu vou estar passando aqui para vocês, que é um padrão que eu sempre utilizei, que muitos professores me ensinaram e usaram também, que é um padrão para tu simplificar. Tu segue essa sequência que sempre vai se tornar fácil para vocês resolverem os circuitos mistos, para conseguirem fazer a simplificação dos circuitos mistos. Então, como funciona este passo a passo? É tipo uma receita de bolo. Segue isso aí certinho que sempre vai dar certo. Primeiramente, o que você vai fazer, você vai lá no teu circuito, tu vai ter o teu circuito, daí tu vai traçar todas as correntes nos fios. Tu traça todas as correntes nos fios. Quando tu traçar as correntes nos fios, tu vai conseguir analisar se tem resistências em série. Por que tu vai conseguir analisar? Lembrem comigo, a associação série compartilha a mesma corrente. Se na associação série compartilha a mesma corrente, tu vai conseguir ver se essas correntes traçadas passam por um ou mais resistores. Se passar por mais de um, você sabe que está associado em série. Daí você analisa, traça as correntes e analisa se tem resistores em série. Se tiver resistências em série,
Você simplifica elas. Simplifica as resistências em série, como faz? Soma, compartilha o S. Série, soma. Como tem a mesma corrente, resistências em série, você simplificou elas. Daí você, depois de fazer isso, depois de fazer a simplificação série, você redesenha com as novas resistências. Depois de redesenhar com as novas resistências, agora você vai analisar se tem resistências em paralelo. Então você vai fazer os métodos que a gente aprendeu na aula anterior de como analisar se tem resistência em paralelo. Analisou, traçou os risquinhos lá, viu que tinha resistência em paralelo. O que você faz? Você simplifica as resistências em paralelo. Como é que faz a simplificação das resistências em paralelo? Tem dois métodos. Se for de 2 em 2, multiplica em cima e soma embaixo. Ou se for de 1 em 1, 1 sobre a resistência mais 1 sobre a outra resistência, soma tudo e depois inverte. Mas isso eu tenho certeza que todo mundo já está craque. E por último, o que a gente faz, meus amigos? Por último, você vai repetir este processo todo até você conseguir chegar na maior simplificação possível. Então, basicamente isso, pessoal. Você segue esses passos, segue essa receita de bolo aqui, que você com certeza vai conseguir simplificar. Então, para todo mundo ficar craque nisso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício. Então, bora lá. Então, ó, pessoal, vamos resolver um exercício utilizando o nosso método que a gente acabou de aprender. A gente tem aqui o exemplo de um circuito misto, bem simples até, mas a gente vai utilizar o nosso método para conseguir resolver, então, este exercício. Primeira coisa que a gente faz, o que a gente tem que fazer? Traçar as correntes. Então, vamos lá, aqui a gente tem a nossa fonte, então aqui vai sair uma corrente. Aqui sai a corrente vem até aqui. Vamos dar um nome para essa corrente, vamos chamar de I1, certo? Aqui a gente tem I1. O que acontece? A corrente chega nesse ponto, aqui ela tem dois caminhos, um para cá e um para cá. Então a gente vai ter duas correntes se dividindo. A gente vai ter aqui I2 e aqui a gente vai ter uma corrente I3. O que acontece agora? Depois de a gente traçar as correntes, o que a gente tem que fazer? Espero que todos tenham anotado, daí já sabe o que tem que fazer seguindo passo a passo. Depois de traçar a corrente, a gente tem que analisar se tem resistência em série. Então vamos analisar aqui para I1. I1, a corrente I1 passa por dois resistores, então a gente tem resistências em série, duas resistências em série. Então R1 vai ser igual a soma de 20 com 10. Então 20 mais 10 igual a 30 ohms. A corrente 2 também passa por duas resistências, então a gente tem mais duas resistências em série. R2 vai ser 10 mais 10, que é igual a 20 ohms. E a corrente 3? Corrente 3 também passa por duas resistências, então mais duas resistências em série ali. Então a gente vai ter R3, que é igual a 20, mais 4, que é igual a 24 ohms. Então aqui a gente somou todas as resistências que estavam em série, agora a gente redesenha para terminar de simplificar. O que a gente faz agora? Agora, depois de redesenhar o circuito, a gente tem que dar nome aos bois. O que é dar nome aos bois? Falar quais são os valores da resistência. Essa primeira resistência aqui perto da fonte é qual? É a resistência série de 20 com 10, que é 30 ohms. É o R1. Essa resistência aqui do meio é qual? A resistência 2, que é a soma de 10 com 10, que deu 20 ohms. E essa última resistência aqui é qual? A soma de 20 com 4, que era 24 ohms. Beleza, pessoal? O que a gente faz? Depois de simplificar as resistências em série, o que a gente faz? A gente agora analisa se tem resistências em paralelo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar o terminal primeiro desse resistor aqui e vamos chamar de A. Aqui a gente tem o terminal A. O que a gente faz? A gente começa a riscar para ver se tem resistência em paralelo. Então vamos riscando, opa, está conectado com um resistor já. Vamos para o outro lado, para o outro fio, conectando, opa. O terminal A está conectado em 3 resistores, ele mesmo e outros 2. Então a gente pode analisar se tem resistências em paralelo com esse cara. O que a gente faz? A gente dá nome para o outro terminal. O outro terminal vai ser B. O que a gente faz? A gente risca também para ver se tem resistências em paralelo. Então vamos riscar para cá, opa!
A resistência de 24 está conectada ao terminal A do resistor e ao terminal B. Então o que isso quer dizer? Que 20 está em paralelo com 24. Isto quer dizer que a resistência de 20 ohms está em paralelo com a de 24. A resistência de 30 não está em paralelo porque só tem um terminal conectado, só tem o terminal A. Como o terminal B não está conectado a de 30, então só o resistor de 24 está em paralelo com o de 20. Então a gente simplifica essas duas, vai ficar R4 igual a 20 vezes 24, que divide 20 mais 24. Isso aqui vai ser 20 vezes 24 é 480 e 20 mais 24 é 44. Divide por 4 em cima e embaixo vai ficar 11. 480 dividido por 4 é 120. Então a simplificação deu 120 sobre 11 ohms. Então agora eu vou redesenhar rapidinho e a gente já vai terminar o exercício. Depois de fazer a simplificação em paralelo, a gente tem esse circuito aqui, em que aqui tem a resistência de 30 ohms e aqui tem esta resistência da simplificação de 20 com 24 em paralelo, que era 120 sobre 11 ohms. O que a gente faz agora depois de simplificar paralelo? Novamente a gente traz as correntes. Então aqui a gente só vai ter uma corrente porque a gente só tem um fio. Então aqui a gente vai ter novamente a corrente I1. Detalhe, esta corrente I1 é a mesma que esta corrente I1. Por quê? Porque é a corrente que sai da fonte. Então continua sendo a mesma corrente I1 com a simplificação dos resistores. O que a gente faz? Como essas duas correntes estão em série, o que a gente faz para simplificar? A gente soma. Então a resistência total vai ser 30 mais 120 mais 120 sobre 11 ohms. Essa simplificação final, fazendo o mínimo múltiplo comum e somando, vai dar 450 sobre 11 ohms. Então esta é a nossa simplificação total, a resistência final do circuito, que vai dar essa fontezinha aqui e a resistência total, que é 450 sobre 11 ohms. Beleza? Então é basicamente isso, sem nenhuma outra complicação. Então vamos lá, pessoal, para finalizar a aula, vamos resolver um exercício da UFMS. No circuito elétrico abaixo, determine o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B. Então o que ele quer? Ele tem aqui esse circuitinho, aqui a gente tem um ponto A e o ponto B, e ele quer que a gente determine a resistência equivalente entre esses pontos, ou seja, a resistência equivalente desse circuitinho aqui. Como a gente pode ver, é um circuitinho misto. Então o que a gente faz? A gente basicamente utiliza o nosso método. Qual que é o nosso método? Como começa o nosso método, pessoal? Vamos lá, como começa? Todo mundo responde aí. Tenho certeza que todo mundo está esperto. O que a gente faz primeiro? Traça as correntes. Então, traçamos as correntes. Aqui a gente tem I1. Aqui a gente vai ter a corrente I1. Chega nesse ponto aqui, ela se divide em duas. Então aqui a gente vai ter I2 e aqui a gente vai ter I3. Aqui a gente vai ter a corrente I4, mas mais para frente, quando a gente estudar a lei de Kirchhoff, a gente vai ver que I4 é igual a I1, mas por enquanto deixa assim. Corrente I4 chega nesse ponto e se divide, então aqui a gente tem I5 e aqui a gente tem I6. Aqui a corrente volta, tá? Mas aqui não tem resistências, então não tem problema. Aqui a corrente se divide também, vai ser I6, agora é I7, e aqui vai ser I8, e aqui volta a corrente. O que acontece? A gente tem que analisar agora se tem resistências em série. Então vamos começar com I1. I1 tem essa resistência e essa resistência. Então o que a gente faz? A gente soma. Então vai ser R1 vai ser igual a 1 mais 2 mais 3,5. 1 mais 2 é 3, com 3,5, 6,5 ohms. Agora vamos para a corrente I2. Corrente I2 tem alguma?
resistência em série? Tem só uma, então não tem resistência em série. Corrente I3 tem quantas resistências? Tem uma, então não tem resistência em série. I4, I4 só tem uma resistência, então não tem resistência em série. I5, I5 tem resistência em série? Não tem, então só tem uma resistência. I6 também só tem uma resistência. I7, opa, I7 tem duas, tem 2 e 4, então R7 igual 2 mais 4, que é essas duas aqui. 2 mais 4 dá 6 ohms. Aqui a gente tem a corrente I8. Corrente I8 tem resistência em série? Tem duas resistências de 1 ohm. Então, R8 igual 1 mais 1, 2 ohms. Então, eu vou redesenhar aqui rapidinho e a gente já volta. Vamos agora, então, dar o nome aos bois. Aqui a gente tem o nosso circuito redesenhado, vamos dar nome aos bois. Essa resistência aqui é qual, pessoal? R1. Então, essa aqui é 6,5. Opa, deixa eu redesenhar bonitinho. 6,5 ohms. Essa resistência aqui de baixo é qual? É a soma de 1 com 1. Então, 1 com 1 deu 2 ohms. Essa resistência aqui é 4. É qual? A soma de 2 com 4, que é R7, então é 6 ohms. Beleza, pessoal, o que a gente faz agora? Lembra lá do nosso processo, nosso passo a passo. Depois de analisar a série, a gente analisa se tem paralelo. Então, o que a gente faz? Vamos dar nome aos bois. Vamos começar com esses terminais aqui. A gente vai chamar de 1, aqui vai ser 1, e a gente vai riscar. Então, vamos riscando, 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 riscando. Opa, terminal 1 tem 3 resistores. Então, vamos aqui para o outro lado para ver se tem resistência em paralelo. Vamos chamar esse cara aqui de 2. Então, vamos riscar aqui no 2, riscando, riscando, riscando. Opa, os resistores 1 e 1 estão conectados ao 1 e estão conectados ao terminal 2. Ou seja, eles compartilham dois terminais conectados. Então, o que isso quer dizer? Que eles estão em paralelo. Então, 1 está em paralelo com 1, que vai ficar, vamos chamar de R9. R9 é igual a 1 vezes 1 sobre 1 mais 1, que vai ser igual a 1/2 ohm. Então, vamos analisar se tem mais resistência em série. Vamos continuar aqui em sentido horário. Vamos chamar aqui de 3 e vamos riscar. Riscando, riscando, riscando. Opa, tem 3 resistores conectados ao terminal 3. Vamos ver agora, continuando em sentido horário, para ver se tem mais resistores juntos, mais resistores em paralelo. Então aqui vai ser o terminal 4 e a gente vai riscar. Riscando, riscando. Opa, o que acontece? Tem 4 resistores conectados ao terminal 4. Só que um detalhe, 2 desses resistores estão conectados no 4 e no 3, que é os 2 resistores de 10. Então, o que isso quer dizer? Que eles estão em paralelo. Então, 10 paralelo com 10 vai ser R10, olha só, 10 vezes 10, que é igual a 10 mais 10. Detalhe, para vocês já deixarem guardados. Armazene essa informação. Quando tem resistências de mesmo valor em paralelo, basta tu pegar ela e dividir por 2. Então aqui vai dar 5. Olha aqui, resistência 1 e 1. O paralelo delas deu meio. Então quando é o mesmo valor, pega o valor e divide por 2, que você já vai encontrar o valor, sem fazer conta. Então vamos continuar. Nosso outro ponto, aqui é o ponto B, então a gente vai continuar chamando de B. O que a gente vai fazer? Vamos ver se tem resistência em paralelo. Continuando, continuando. Opa! A resistência de 6 e a de 2 estão conectadas no ponto B e no ponto 4. O que isso quer dizer? Que 6 está em paralelo com 2. Isso vai ficar então R11, 6 vezes 2, 6 mais 2. 6 vezes 2 é 12, 6 mais 2 é 8, certo? 12 sobre 8 ohms. Então vamos redesenhar e vamos continuar o nosso exercício. Feito novamente o desenho, a gente tem aqui nossa resistência de 6,5 e a de 2,5. Esta resistência aqui é qual? É o paralelo do 1 com 1. Então aqui é meio, que é 0,5 ohms. Meio é 0,5.
Essa resistência aqui é qual? É o paralelo do 10 com o 10, que é 5 ohms. Então, aqui é 5 ohms. Essa resistência aqui é qual? Paralelo do 6 com o 2, que deu 12 sobre 8. Só que 12 sobre 8 a gente consegue simplificar dividindo por 4, ficando 12 dividido por 4 é 3, 8 dividido por 4 é 2. Então, 3 sobre 2 ohms, que também a gente sabe que é 1,5. O que a gente faz agora? A gente novamente volta para o início do nosso teorema, do nosso passo a passo. A gente traça a corrente para ver se tem resistência em série. Então, traçando a corrente passa por todo mundo. O que acontece? A corrente I1 passa por todos os resistores. Isso quer dizer que todos estão em série. Então, a gente vai ter nossa resistência total, que vai ser a soma de todos. 6,5 mais 0,5 mais 2,5 mais 5 mais 1,5. Fazendo essa soma, a gente vai ter uma resistência de 16 ohms. Porque somando todas as resistências da simplificação série de todo o nosso processo, a gente conseguiu chegar em 16 ohms, que é a alternativa A. Então, é o seguinte, pessoal. Se vocês seguir todo esse passo a passo, toda essa receita de bolo, é impossível você não conseguir simplificar, porque é um método, sim, que é faz desse jeito que sempre vai dar certo. Eu peço que, se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que a gente pode estar esclarecendo. Uma coisa que eu também peço para vocês: façam muito exercício, que esse tipo de conteúdo requer muita prática. Não é difícil, mas preciso que vocês pratiquem muito para ficar deveras craque, beleza? Na próxima aula a gente vai ter resolução de exercícios de vestibular de resistências elétricas, então para a gente praticar cada vez mais esse conteúdo. Obrigado a todos pela atenção. Se vocês gostaram do vídeo ou se o vídeo lhe ajudou em alguma coisa, peço por favor que deixem o joinha aí para ajudar a gente. Também se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente está evoluindo aos poucos, certo? E também peço que compartilhem aí com os amigos para que mais gente possa estar conhecendo o canal e aprendendo cada vez mais, além de ajudar a gente, certo? Curta nossa página no Facebook, Ensino de Potência. Siga a gente lá no Instagram, Ensino de Potência também. E, é claro, novamente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Até a próxima.